Certo, começamos a aula de latim agora. Primeiro, para quem gostaria de mostrar a tarefa da aula passada, que são esses dois exercícios de tradução. Um do português para o latim e outro do latim para o português. Só pegar meu caderno de referência. Certo. Eu imagino que o Luiz Guilherme, com o emoji que ele lançou mais cedo, não foi feito. Ou não, É, posso estar enganado. tô por fora, irmão. Mas eu acho que eu posso arriscar uma coisa ou outra aí, hein? Não, tudo bem, tudo bem. Vamos prosseguindo. E o Stein que fez, imagino? Sim, as traduções ali as primeiras ali eu fiz. As do. Eu não lembro se era do. As segundas era. Deixa eu ver aqui do Zoom que eu tô no carro agora, calma. Ah, tá. Não, você não tá com elas abertas aqui. Mas a do. Latim e português eu fiz ali. Ah, As, tá. as Tá. primeiras ali. Ah, não sabia que você estava dirigindo, não. Achei que A estava em filha da casa. rainha seria filha Regine? Isso. Eu Filha achei bem Regine. filha Regine. Isso. Corona filie. Corona Filie. Isso. Coronas Regine. Corone Regine. Corone, quando é Corone. plural? Isso. Porque é plural. Corone Regine. Certo. Hum. Filie Regine. Filie Reginarum. Porque Reginar. são genitivo e Certo. plural. Uhum. Então ficaria, né? O plural do genitivo é arum. Termina em arum. Legal. A pena seria pena. Pena Columbi. Então, Columbi. pena, nesse caso, é objeto direto. Então, vai para o caso acusativo, que termina em am. Então seria Pam, penam penam. columbarum. Ah, entendi, cara. Penam columbarum. Isso. Caraca, eu tenho que estudar, velho. Desculpa aí, mano. Sem problemas. É assim que aprende. Penam columbarum. Isso. Aqui é a mesma situação, mas agora é penaim. Penem. Aí seria no acusativo plural, que é penas. Penas mesmo? Isso. Fala penas? Isso. Penas Penas columbarum. columbe. Columbe. Porque é genitivo Que não é singular. plural. Singular. Certo, beleza. Penas columbe. Isso. Aí o sétimo. Ó escrava da rainha. Escrava Antille. Antilla. Antilla Antilla. Regina. Antilla Regine. Regine. Antilla Regine. Regine. Ne. Isso. Antila, já ouvi em algum lugar, Antila. Essa aí é É, ex-escravos Antila do é a oração Senhor. do Ângelus. Sim, sim. Antilla Eia Regina. Antila Domine. 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 É, Domine. Nossa, irmão, muito importante essas lições aqui. Sim. Eu tenho que dar uma revisão, cara. Vou fazer uma revisão depois dessa aula. Beleza, Isso aí. marinheiros, eu vou continuando aqui só pra gente lembrar. Sim, com certeza. Naute. Viu? E pra frente no. Não, obrigado. Viu? Pra frente Hum. na apostila aí é só exercício de tradução, né? Cada vez mais avançado ali, né? Sim. Esse é o mais simples, que não tem verbo, não tem conjugação, é só substantivo. É só Legal. você Os escrever marinheiros, os que é casos. sujeito, no plural fica naute. Isso.
Nauteredine. Isso. Lavradores. Agricole. Então, aí lavradores Não, é agricolem. Agricolem? Não. Agrícolas. Porque é objeto Agrícola. direto. Certo. Então, peraí, as penas era. A pena fica. Quando é singular, fica. Se fosse o agrícola, seria agricolem? Agricolam. 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 Com É M no como é final. plural, agrícolas. Isso. Porque é objeto Província. direto. Agrícolas. Província. Provincie. Provincie. Província. Por que província? Porque é da província. Tá no caso genitivo. Singular. Hum, Provincie. Da província. entendi. Agrícolas, província. Isso. Para as criadas da filha da rainha. Puxa, agora começa a complicar. Agora. Vou dar uma dica. Tá no caso É ad? ablativo. Tá no ablativo. Nossa, como é que fica então? Antilles. Antilles. Antilles, Filies. filha, Dine. regine. Antilles, filha, regine. Antilles com IS no final. Antilles, certo. Filiae, que é pronunciado Filha, E. Filie. Reginae, pronunciado E. Antilles, filie, regine. regine. Legal, Antilles, filha, regine. Isso. Ah, cara, agora só complica, daqui pra frente só complicação. Sim, sim, exatamente. É penas, As penas da áquila, águia. águia é o quê? Deixa eu ver. Penas, áquila, filha, regine. Então, seria Aquile, pene. Pene, porque as penas pene. nesse caso é sujeito. É plural, mas Putz, é é sujeito. verdade, cara, mudou tudo. Pene. Pene, aquila, filha, regine. Aquile, filie, regine. Pene, aquile, filha, regine. Isso. Legal, cara. Agrícolas, regine. Não. Aí seria o agricole regine. O, um O antes? Sim, o para indicar o caso vocativo, para indicar que está chamando esses lavradores. Ah, Então, entendi, porque é O, né? isso. E E ali na parte de ó, rainha das escravas, como é que a gente falou? o 8, o É, regina antilarum. eu tinha que falar O, né? Eu que não falei. Isso. Ó, Regina Antilarum. Ó, Antilarum. Antila Regine. Certo. Manda bala aí, ô William. Vai falando aí, que mais que Tá. tem? Rainha. O 13 é. Tá. O agricole regine. 14, o rainha dos marinheiros. O regina nautarum. Uhum. Regina Da hora. nautarum. Ó, Regina Altarum. Pena para a asa da águia. Pena, ale, aquile. Pena, A, ale, Aquile. ale, Ale, Aquile. aquile. Ó, a rainha dos marinheiros, por que é marinheiros falando no Altarum? É por causa do plural? Então, é por causa que é genitivo. Então, é dos marinheiros. Hum. Se fosse em outro caso, como sujeito, seria diferente. Naute, mas como é genitivo, ou seja, pertence a alguém. Algo como. Então, ali no caso do Ó Rainha das Escravas, não é Antilon, ou é? Então, antilarum. Antilarum. Isso, Ó Regina Antilarum. isso. Ah, então Antilarum. beleza, agora fez sentido, certo. Penas, quer dizer? Uhum.
Ok. Alice Aquila. Alice Aquilarum. Aquilaram. Alice Aquilaram. Mesma coisa do Marinheiros. Beleza, cara. Olha só. Agora, em latim, acho que assim tá bem ajustado. Vai ficar uma parte cortada da página. Mas eu creio que traduzido latim para o português seja. Não, deixa eu ver. O que é que eu disse antes? Era traduzir do latim para o português. Do latim para o português eu acho mais fácil. Certo, Primeiro, Gloria Poetarum. Gloria Poetarum. As glórias dos poetas? A glória dos poetas. A glória dos poetas. Isso. Victoria Nautarum. A vitória dos marinheiros. Perfeito. Legal, cara. Fuga Aquile. Fuga. Isso. Fuga quer dizer fuga mesmo? Sim. Então, a fuga das aves, das águias. Das águias. Da Mas águia, no na caso verdade. é das águias, é da águia. Né? Da águia. Singular. Boa. Aí, bom, número 4, Filie Gretiae. Filha. Gênero, o que é? Da Grécia? Genitivo. Da Grécia. É grega? Filha grega? Filhas da Grécia. Filhas da Grécia. Caraca. Poete Victoriae. Poeta das vitórias? Não, aí está no caso dativo. Então é a. Seria poesia. Não. Seria ao poeta. Ao poeta. Ao poeta da vitória. Ou tipo, ó poeta da vitória, tipo isso também? Não. É ao poeta. Alguma coisa feita a alguém, por exemplo. Esse é o caso dativo, que é o objeto indireto. Tal coisa foi dita a alguém. Então, nesse caso, ao poeta da vitória. Como não tem o verbo, então o contexto fica bem vago. Enfim. Aí o sexto, Aquilis et Columbis. Águia, a águia da Colômbia. Não, é E as Columbus. águias e as pombas. Columbus é pombas. As águias é a e, né? As pombas. Et. As águias e as pombas. As águias e as pombas. O íncola insule. Puxa. Esse aí é complicado um pouco. Mas tá na parte esquerda ali, inferior O esquerda. que é ínsula? Íncola. Íncola é habitante, ínsula, ilha. É uma ilha? Certo. O habitante da ilha. Perfeito. O habitante da ilha. Ó, Número habitante 8, Ignavia. Inhavia Nautarum. Esse Inhavia. Nossa. Também não sei quem é Návia. É a covardia. Uau. É a covardia dos marinheiros. Por covardia dos marinheiros. Certo, por covardia. Tá no caso Por que? laborativo. Laborativo coloca-se uma, se não me engano, é preposição. Acho que não é preposição. Conjunção por. O motivo, né? Isso. Agora, tipo, se eu quisesse falar a covardia, seria o quê? Inhavia. Esse é inhaviar. Então tem uma. O acento. Tem.
na última letra. Na oitava. Entendi, cara. E, bom, número 9, Letizia Letícia incolarum insularam. Alegria dos encolaros dos a alegria dos encolaros da ilha, das Então, ilhas. O que é encolaram mesmo? habitante. Ué, mas em nave era o quê? É covardia. Ah, certo. Ah, é verdade. O íncula insule, que era Isso, habitante, viajei. habitantes. Então, a Letícia é a alegria dos habitantes das ilhas. Sim. Seria É das ilhas, né? a alegria, ou seja, aquele A com crase, Uhum, uhum. a alegria dos habitantes da ilha, das ilhas. Os dois estão no Das ilhas. plural. Os habitantes da Fechou. ilha. 10. Culpa filie regine. Né? A culpa da filha da rainha. Por culpa da filha da rainha. Por... Ok, sim, porque é a mesma coisa que o Guino na Viala, né? Sim, sim. Por culpa da filha da rainha. Entendi. Statue poetarum patriae. A estátua do poeta da pátria. As estátuas dos As poetas da estátuas pátria. poetas da pátria. Idolatria, esse ano. Agricole et naute fili regine. Isso. Certo. Os lavradores Hum. e os marinheiros, filhos da rainha. Então, a primeira parte estava correta. Os agricultores, lavradores, tanto faz. E os Ah, marinheiros, a filha da rainha, que é dativo, filha. feito a Entendi. alguém. É, Feito a filha. filha da rainha. Ok, irmão. A última é Depois que eu vi o simples, né? Dat ali, pensei nisso. Então, poeta. O poeta é poeta, pô. Só que está no vocativo. E aí? Aí traduz-se por o poeta. O poeta, O entendi. poeta. Legal. Certo. Bom, agora que eu corrigi a lição e tudo mais, vamos avançando para agora os verbos. Uma conjugação bem simples. São os primeiros. Primeira conjugação ativa, ou seja, na voz ativa. Para relembrar aqui, aqueles que talvez esqueceram-se, existe a voz ativa e passiva, pelo menos no português. Ativa indica exatamente aquilo que nós sabemos, né? O sujeito faz tal coisa. No caso do latim, a ordem dos verbos, a ordem da frase é variável, então pode ser diferente, mas considera que é sujeito, objeto, verbo. Alguém, tal coisa, fez. Essa é a conjugação ativa, quando se indica que o sujeito é o que faz a ação e o objeto é o que recebe a ação. Simples. Mais para frente vocês verão que na voz passiva o sujeito recebe a ação e o objeto ou agente da passiva faz a ação, completa a ação. Mas no caso aqui, conjugação ativa é simples de entender. Bom, vejamos. Para que o aluno se familiarize com os casos e com a função dos casos latinos dentro de uma frase, vou nesta lição expor o indicativo presente da primeira conjugação regular latina. Como o estudo dos verbos iremos fazer mais tarde, darei aqui só o necessário para o nosso escopo. Então, por que primeira conjugação? Porque existem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta.
Como no português existe a primeira, a segunda e a terceira. Ar, ir, que são os verbos com infinitivo terminado nessas terminações. Ar, ir. No latim tem mais terminações, mas tem 4 conjugações, então, bom, veremos isso mais à frente. Mas eu faço um paralelo aqui para que vocês entendam. Por que primeira conjugação? Por que a conjugação ativa? Espero que vocês tenham entendido. Caso não entenderam, só falar. Dou 5 segundos. Bom, suponho que entenderam. Então tá bom. Cara, deu uma leve caída. Fiquei 30 segundos sem te ouvir offline. Foi mal. Não, Mas tudo isso bem. Eu repito então. Pode deixar. é muito pouco, não precisa voltar muito do que você estava falando. O que é? Sim, eu fiz um paralelo entre por que primeira conjugação? Porque existem outras 3. No latim, pelo menos. E o paralelo com o português é possível de ser feito que a primeira conjugação no português são os verbos no infinitivo terminados em ar. Segunda conjugação do português terminados em er. Terceira, terminados em ir. Aí o paralelo com o latim está feito. São 3 conjugações no português, são 4 no latim, de acordo com a terminação do infinitivo. Enfim. E por que conjugação ativa? Porque sujeito faz tal coisa. Uhum. Ele está ativamente fazendo. É o que faz a ação, não o que recebe. No passivo, o sujeito recebe a ação. O paciente. Enfim. Certo. Essa é a primeira conjugação regular. Ou seja, a maioria dos verbos terminados nessa conjugação se conjugam dessa forma. Há algumas exceções, com certeza, mas não serão vistas agora. Enfim, o infinitivo da primeira conjugação latina é praticamente igual à da primeira conjugação portuguesa. Em português, amar. Em latim, amare. Bom, aí as formas do indicativo presente também são muito semelhantes, sendo algumas perfeitamente iguais. Esse aí é um quadro que não sei se vocês vão anotar agora, depois. Acho que anotam depois, porque agora é muita coisa para ver ainda. Mas é a conjugação dos verbos em primeira, segunda, terceira pessoa, singular ou plural. Em português, amo. Em latim, amo também. Amo. Amas. Amas. Ama. Amat. Amamos. Amamos. Amais. Amatis. Amam. Amant. Amam, amant, amant. Certo. Essa terminação, você vê aqui no latim, né? Como no português, existe o radical, que é a parte invariável, e adiciona-se a desinência no final, para indicar que o final é variável conforme o número e a gênero. Gênero não, o número e a pessoa. Singular, plural, primeira, segunda, terceira pessoa. Bom, nos dicionários portugueses, procuramos os verbos na forma infinitiva. Em latim, vamos procurá-los na primeira pessoa do singular do indicativo presente. Ou seja, a primeira conjugação que vocês veem é a primeira pessoa do singular do indicativo presente. Portanto, quando eu perguntar como se traduz o verbo amar em latim, o aluno deve responder amo e não amare. No vocabulário, quando regular o verbo,
quando o verbo for regular, darei ao aluno o verbo nessa forma, darei ao aluno o verbo nessa forma e logo a seguir, no infinitivo, para que ele identifique bem a conjugação. Nos dicionários em latim não é procurado dessa forma, não é primeira pessoa do singular e depois infinitivo. É a primeira pessoa do singular mais outra coisa que eu não lembro. Deixa eu só consultar aqui. Sei que eu não... Acho que, né? Acho que é particípio. Que tem o particípio, tem de uma forma diferente aí. Mas por enquanto ele vai dar o autor dá essa forma de consultar que é conveniente para o aluno iniciante, porque tanto ele sabe português, porque esse livro foi feito para quem fala português, quanto porque ele foi ensinado em latim, que para consultar nos dicionários consulta-se primeiro a primeira pessoa do singular da voz ativa, voz ativa e indicativa, que é exatamente a conjugação que foi feita, né? Presente do indicativo. Aham. Vocabulário em português, latim, amar, amo ou are, isso nesse livro. Vocabulário latim e português, amo, are, amar. Assim como nas declinações existe radical e desinência, também existe desinência e radical nos verbos. Muito fácil é descobrir o radical de um verbo na primeira conjugação. Basta tirar o "o" da primeira pessoa. Simples. Também a parte que não varia, então dá para saber muito bem, saber exatamente. Uma vez descoberto o radical, para procurar o indicativo presente de todo e qualquer verbo da primeira conjugação, nada mais fácil do que acrescentar as desinências o, as, at, amos, atis, ant ao radical encontrado. Então, bom, sabendo as pessoas e sabendo o número, dá para saber claramente como conjugar o verbo. Como no verbo punhon, punhare, combater, lutar. Ego punho, tu punhas. Aí ele ou ela eu não vou lembrar no latim, mas é punhat, punhamos, punhatis, punhant. O latim costuma... É hilo, não é hilo? Ela? Ele. Então, aí seria se fosse no nominativo. Quer dizer, não sei se é no nominativo. Eu não cheguei na lição ainda. Eu não completei o livro desse livro do Napoleão Mendes. É assim, não, Mas tamo junto, pô. chego, uma hora eu chego. Deve ser Ila, alguma coisa assim. Deve ser isso aí. Uhum. Enfim, o latim costuma colocar o objeto direto, isto é, o acusativo, antes do verbo, coisa que se dá com outras línguas vivas e na poesia ou em frases enfáticas como com o próprio português. Então, isso é muito comum. Aliás, essa é a ordem de palavras mais comum em outras línguas. Deixa eu ver se tem um quadro negro aqui. Acho que tem, né? Exige quadro branco. Isso aí. Existe a ordem sujeito, verbo, objeto, que é do português, do inglês, de outras línguas. Mas existe também sujeito, objeto, verbo, que é mais comum em outras línguas, em outras línguas
do mundo. É mais comum por aí. Se fala primeiro o sujeito, ou aquele que faz a ação, objeto, aquele que sofre a ação, e o verbo, a ação em si. E o latino é diferente. Geralmente, então, coloca-se o objeto direto antes do verbo. Pode falar. Levantei sem querer, cara. Tô com a tela errada aqui, não tô entendendo. Não, tudo bem, tudo Bugou. bem. Vou ter que. Deixa eu ver se eu fechar e abrir de novo. Deixa eu ver. Tudo bem, tudo bem. Eu tô com uma tela de escrever aqui que eu não queria ter aberto. Ah, fui eu que abri. Fui eu que abri. Ou você que abriu? Sim, é só Ah, tá. Então clicar beleza. em outra tela. Tem a tela aqui que eu estou transmitindo, minha câmera, os seus ícones. Uhum. Tá tranquilo. Pode prosseguir. Conseguiu? Conseguiu? Consegui. Ok. Agora- Então, esse quadro é muito bom, viu? Para transmitir algumas ideias boas. Enfim, Uhum. o latim costuma colocar o objeto direto antes. Certo. Em português se diz: a lua ilumina a terra. Em latim, precisamos colocar o objeto direto antes do verbo transitivo direto. Para quem não lembra, transitivo direto é para aquela ação que necessita de um objeto, de um complemento, e que é o objeto é aquilo que sofre a ação em si. Ou Uhum. seja, sujeito luna, objeto direto terram, objeto Ilustrat. transitivo direto illustrat. Luna terram illustrat. Ou seja, a lua ilumina a terra. Perfeito. Vice-versa, a oração latina luna terram illustrat não devemos traduzir em português a lua a terra ilumina, na mesma ordem latina. Devemos colocar os termos em português como costumam ser colocados. A lua ilumina a terra, pondo o objeto direto depois do verbo. Por que essa ordem? Porque é próprio das línguas sintéticas. Acho que eu mencionei isso antes de ontem na aula de inglês, sobre as línguas sintéticas e as analíticas. Enfim, é próprio das línguas sintéticas, isto é, das línguas que possuem flexão de caso, colocar o complemento antes da palavra completada. Ou seja, muitas palavras, muitas línguas que têm essa ordem de palavras, de colocar o objeto antes, não precisam que o verbo venha antes do objeto, porque o próprio sentido da frase é inalterado, porque o próprio final da palavra demonstra o caso em que a palavra está. Ou seja, deixa eu traduzir para uma linguagem mais fácil. No inglês, por exemplo, é importantíssima a ordem das palavras, tanto que pode ser prejudicado o sentido. Por isso que nas línguas analíticas, a ordem da palavra é importante. Nas sintéticas, entretanto, não é tanto, porque a lógica já está contida na própria palavra, de que função ela exerce na frase. Mas no inglês não, por exemplo, que é uma língua analítica. Então a ordem das palavras nas línguas analíticas são importantíssimas. Mas no latim você pode ver objeto vindo antes de sujeito, depois vem o verbo. É possível, qualquer coisa, porque você já sabe a função dessa palavra. Enfim, se o objeto quer direto, quer indireto, é complemento do verbo, é claro que, em regra geral, vem antes. É assim em latim, em grego, em alemão, em russo e outras línguas sintéticas que usam
os casos que usam as terminações das palavras para indicar a função sintática das mesmas. Vejamos. Ok, terminou. Tem um questionário aqui. O questionário é sempre útil responder, mas eu deixo a cargo da pessoa, porque isso é de resposta individual. A resposta está em todo o capítulo estudado. O capítulo inteiro vai ter as respostas para essas perguntas. É só para você anotar e conseguir rememorizar, tanto mecanicamente, tá, isso não é tão importante, mas quanto na sua mente. Para você saber formular a resposta antes de escrevê-la. Certo, questionário eu não respondo pelos alunos, porque, né, os alunos devem responder o que entenderam da lição. Sim. Enfim, Top. aí o exercício de tradução. Esse aqui é o terceiro, vai ser, né, vai ser um pouquinho mais, né, vai botar a cabeça para funcionar. Aqui o aluno tem que fazer análise sintática de verdade. Agora tem verbo na parada. Sim, sim. Não vai ter mais esse entre parênteses ativo, ablativo, genitivo. Vai ter que descobrir sozinho. É, Vamos dar um exemplo aqui. Aqui, ó, todo o vocabulário. Aí a primeira. Vejamos. Vocabulário, você olha aqui e depois no exercício abaixo utiliza para traduzir. Luiz Guilherme, faça o primeiro, por favor. certo. Agricultura. Você quer que eu fale o quê? Em latim. Traduzir do português para o latim. Número 1. Eu não tô conseguindo enxergar. Pera aí. As águas regam. Sim. Tá aqui, Consegue? tá bom. Uhum. Aqua, rigam a terra. Então. Águas está em que caso? Rigare terra. Não, calma lá. Vamos analisar palavra por palavra. Águas está em que caso? Dos 6 casos: nominativo, vocativo, genitivo. Putz, cara, como que era mesmo? E como é que eu vou escrever isso? As águas são aqui sujeito, o que é, seria? Sujeito. Aí seria o que mesmo, cara, que eu esqueci. É o Como é que eu... nominativo. Nominativo. Certo, nominativo. Puxa vida. Ver tudo Está em singular ou plural? em plural. Perfeito. Aquum. Aque. Aque. Cada caso tem o seu par de terminações no singular e plural. Nominativo termina em A e E no plural. A no singular, E no plural. Então, ou seria aqua, ou seria aque. Certo, cara. Tô viajando. Como é plural, então seria aque. Ok. Aque. Aque, rigo. Então, outra observação. O objeto vem antes. Objeto seria o que nesse caso? Verdade. Aque terrarum. Terra, quer dizer, aque terra rigo. Calma lá. O terra, nesse caso, está em que função sintática é essa?
de sujeito, objeto, Objeto. objeto, ok? Direto ou indireto? Direto. Certo. Então vai para o caso acusativo. Acusativo, certo. No singular, sabe qual é o singular do acusativo? Terre. Não, não. Seria terminado em am. Terram. Ah, velho. Tem também, o acusativo am, é am ou as. Singular ou plural? Am. Terras. Não, seria terram. 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 E no singular, no plural, terram. Terras. Terras. Isso. Então é isso. Ok. Primeiro termo, então, vamos do início. Primeiro termo seria, então, Aque. aqua, ok. Terram. Terram. E o último, tá, agora o verbo. Rigare. 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 Está no... Em que pessoa e em que número? Está em pessoa, assim se diz. Está É no primeira, plural, né? segunda ou terceira? Quem Ah, faz a entendi. ação é Ele, eu, tu terceira ou pessoa. ele? As águas, elas. Sim, Eles. sim. Então, Terceira pessoa plural. do plural, perfeito. Aí eu vou te ajudar aqui. Vou colocar... Acertei o rigare ou não? Fala aí. Não, não acertou. O quê? Então, Garant. seria rigant. 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 Porque, bom, Ah, terceira pessoa rigant. do plural, então, regam. Rigant. Ali naquele. Ali em cima tava o rigo ou rigare. Por que Sim. rigare? Para a pessoa saber o terminação, a conjugação, que nesse caso é a primeira, com o infinitivo Hum. are. Ah, sim. Isso aí, por enquanto, Tipo por enquanto amar, não conta. amare, né? Oi? Desculpa, não Tipo escutei. aquela que tá no amor lá tava amare. Ah, sim, sim. É que, para diferenciar os infinitivos, para indicar que é o infinitivo are, ou seja, a primeira conjugação. Uhum. Entendi. Tipo, amar, aí, se fosse regar, seria rigare, né? Agora, Sim. eu rego, eu rigo. E eu rigo. Como é que é Ego, eu em latim? ego, rigo. Rigo. Eco. Aqui, ó. Ego, rigo. Ego, né? Sim. Isso. Legal, cara, legal. É isso aí. Ego, rigo. Valeu, William. Top, cara. Opa, por nada. Ah, certo. Vejamos aqui mais algumas coisas antes de terminar. Aí existem umas observações. La luna. E o lá, existe no latim? La Não, luna? não Não faz. existe. Não existe nenhum artigo, Não nem existe. singular, nem definido, nem indefinido. Então não precisa se preocupar com a Uhum, pessoa ou os macacos, sei lá. Não precisa se preocupar com isso não, de colocar artigo. Os, uhum, as, o, a, umas. Uns, uma. Não existe no latim. uhum. O artigo vem nessas línguas sintéticas, como eles falam aqui, né? Anal... Não, não, não exatamente. O grego tem artigos, o alemão também, o É. russo acho que tem também. Mas Hum. é uma particularidade do latim. Uma particularidade. Porque o que vem do o grego não vem do latim, né? Nem o alemão. Não, não. Mas interessante, pô, o que vem do latim adquire o artigo como o espanhol, como o Sim, português sim. também. Então, uma observação sobre o alemão.
é que eles foram influenciados em grande parte pelo latim. Porque, né, Uhum. Sacro Império Romano-Germânico. Então eu não sei exatamente, pode ser, que os casos que existem no alemão são, são provenientes de uma influência latina. Não sei. Isso ainda eu estou para descobrir. Uhum. Mas seria interessante se fosse. Porque o inglês, que é uma língua mistura de germânica com latina, não tem uma. Não tem casos. Eu acho que outras línguas germânicas também não têm casos. Acho. Isso é uma suposição. Uhum. Mas não sei. Eu verei isso aí. Mas o alemão teve uma certa influência do latim. Não muita, mas teve uma certa influência. O grego não veio do latim, isso certeza. Sim. Com E o certeza. É grego mais aqui. influenciou bastante, né? Porque teve a época que o Império Romano, né, dominou a Grécia, o grego se tornou mais falado que o latim, né? O grego é uma língua comercial. É. Foi a língua comercial. Até em Roma, até porque hoje é dia de São Marcos, né, evangelista. Sim, Ele mesmo escreveu em grego o evangelho para os romanos. sim, sim. O É grego era interessante. mais. O grego era mais. Não vou dizer popular, mas uma língua geral. Sim, sim. O latim foi se desenvolvendo com o tempo ali, né? Isso, Ele passou a exatamente. ser depois mais assim oficial, eu diria, né? Ele aí já era oficial, mas não era total, né? Tanto que no Oriente só falava grego, né, pô? Sim, o Na Alexandria, ali, Egito, na verdade, né? latim era administrativo. Então, É, era usado para indicar, sei lá, escrever documentos, escrever uhum. coisas como monumentos, nomes de cidades. Era uma língua Uhum. administrativa mesmo. Mas uma Certo. língua popular, entre Hum. aspas, língua franca, era o grego, Ah, ou do certo. koiné. E entendi, cara. Tanto que, se não me engano, tinha, acho que Virgílio que reclamava disso, né? Imagino que sim, eu não sei ao certo. Poetas latinos que eles falavam, poxa, Hum. Mas havia uma desvalorização do latim. Aí com eles que começou a ter mais uma certa um isso, deleite maior nesse sentido. Mas eu achei legal, William. Boa, fala, bom apêndice nessa. certo, certo. Bom, para finalizar, não vamos traduzir do latim para o português, não, vai levar um tempinho. Qual o segredo da tradução do português para o latim? Algumas perguntas e respostas. O segredo está na análise sintática, ou seja, na verificação da função exata que a palavra exerce na oração. Se a palavra exerce a função de sujeito, vai para o nominativo. Então tem que ter final de nominativo. Verificada a função, veja como é a palavra em latim. A declinação aqui pertence. Até agora só conhecemos a primeira. E ponha no caso devido. E do latim para o português, onde é o segredo da correta tradução? Antes de mais nada, devemos procurar o verbo. Se estiver no plural, o sujeito será o substantivo que estiver no nominativo plural. Se o verbo estiver no singular, o sujeito será o substantivo que estiver no nominativo singular. Não, cadê? Se estiver no plural, o sujeito será o substantivo que estiver no nominativo plural. Se o verbo estiver no singular, o sujeito será o substantivo que estiver no nominativo singular. Se o verbo latino for transitivo direto, haverá um acusativo. Se for um dativo, haverá um objeto indireto. Se houver um dativo. Todas as demais palavras serão completamente complementos nominais ou adjuntos adnominais do sujeito. Do objeto
ou adjuntos adverbiais, etc. Então, assim, bom, um pouquinho de análise sintática. Se o verbo é transitivo, direto ou indireto, exige necessariamente um complemento. Se houver mais coisas além do complemento, então são apenas adjuntos, ou adnominais ou adverbiais. Isto é o que se chama ordem direta. Por uma oração latina, na ordem direta é colocar todos os termos como se a oração fosse portuguesa, o que significa que a tradução deve seguir exatamente, palavra por palavra, a ordem direta encontrada. Não vá, pois, no traduzir do latim para o português, seguir a ordem que as palavras têm na oração latina. Exemplifico com a... Aí o número está apagado, deixa eu consultar no livro físico aqui. Tá. Não vá, pois... Peraí, deixa eu achar aqui. 6, segunda declaração. Tá, ok, achei. Exemplifico com a primeira oração, letra C. Exemplifico com a primeira oração do exercício 4. Qual o verbo? Amant. Ou seja, amam. Terceira pessoa do singular. Do plural. Singular ou plural? Plural. Qual o substantivo do nominativo plural? Poete. Quer dizer que já temos os dois elementos principais, sujeito e verbo. Poete, amant. Amant o quê? Ou seja, qual o objeto direto? Aquilo que é amado. Linguam. Isto é lógico. Se linguam é acusativo, é porque o objeto é objeto direto. Temos, pois, 3 elementos. Poete, amant, linguam. Aí vocês veem que aqui não segue exatamente a ordem que foi dada, mas é para o aluno seguir. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É o que o autor quis dizer. Enfim. Uhum. Em que caso estará? Ou seja, que função exercerá gretier? Só pode ser genitivo singular. Gretchen é grego? Nesse caso é dos gregos, da Grécia, quer dizer, gretier. Em que caso estará? Ou seja, que função exercerá gretier? Só pode ser genitivo singular. Adjunto adnominal restritivo de linguam, porque não terá sentido se for outro caso. Com isso, temos a ordem direta. Poete, amant, linguam gretier. Ou seja, o poeta ama a língua da Grécia. Fácil, né? Fácil quando os outros traduzem. Observe que nas orações 3, 4, 5, 6 e 7 do exercício 4 não há sujeito expresso. Como em português, o sujeito está oculto e não se menciona por desnecessário. Ou seja, o sujeito quando fica oculto já sabe que é eu, tu, ele, segundo a pessoa indicada pelo verbo. Por exemplo, bebi cerveja. O próprio verbo bebi está na primeira pessoa do singular. Ou seja, só pode ser eu. Eu bebi. Então, no latim, assim como no português, não é necessário 100% das vezes mencionar que eu fiz tal coisa. Pode ser só falar fiz tal coisa. Porque já se entende com a conjugação do verbo. Certo. E assim termina a 4ª aula de latim.